de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, é tirado dos livros Amônimo, de São Fulgêncio, bispo de Ruspe, do século VI da nossa era cristã, e traz como título o Sacramento da Unidade e da Caridade. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. A edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade, segundo as palavras de São Pedro. Como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Esta edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a Igreja, no sacramento do pão e do cálice, oferece o corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão, nós todos participamos desse único pão. Por isso, pedimos que a mesma graça que faz da igreja o corpo de Cristo, faça com todos os membros unidos pelos laços da caridade, perseverem firmemente na unidade do corpo. E com razão, suplicamos que isto se realize em nós pelo dom daquele Espírito, que é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Porque sendo a Santíssima Trindade na unidade de natureza, igualdade e amor, o único e verdadeiro Deus, é unânime a ação das três pessoas divinas na obra santificadora daqueles que adota como filhos. Eis porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, que é unidade do Pai e do Filho, realiza agora, naqueles a quem concedeu a graça da adoção divina, transformação idêntica à que realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quem fez dessa multidão dos que creram em Deus um só coração e uma só alma foi aquele Espírito que é a unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus. Por isto, o apóstolo exorta a conservarmos com toda solicitude esta unidade do Espírito no vínculo da paz, quando diz aos Efésios: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros,
com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Deus, com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu pelo Espírito Santo, transforma-a num sacrifício agradável a seus olhos, de modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual, a Igreja possa sempre se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Nós somos pedras vivas que edificam o corpo do Senhor, que é a Igreja, que constroem a Igreja. É assim que diz São Pedro na sua carta e comenta São Fulgêncio neste texto que nós acabamos de ouvir. São Fulgêncio faz questão de dizer que isso se realiza de modo mais pleno quando a Igreja, que é o corpo do Senhor, também se reúne em torno do sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Eucaristia. Este dom maior que Jesus nos dá, do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, é o que nos sustenta na caridade. E é a caridade que nos torna realmente unidos em torno desse mistério tão grande da Eucaristia. Somos Igreja, irmãos e irmãs de Cristo, porque somos regidos, ao mesmo tempo conduzidos, fortalecidos e animados pelo próprio Cristo, que se dá a nós no sacramento do seu corpo e sangue. E cada vez que nos aproximamos deste sacramento, pela caridade, nos tornamos mais unidos entre nós e, consequentemente, nos apresentamos como Igreja do Senhor, membros do corpo místico de Cristo, membros da Igreja. É assim que vamos nesta terra edificando a Igreja, realmente vivendo como pedras vivas que constroem a Igreja na unidade e na caridade. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, colocando no coração da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela leva tudo isso ao coração de Jesus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia abençoado, cheio de Deus, cheio da proteção do Espírito Santo, cheio das oportunidades de se fazer caridade, cheio das oportunidades de se fazer o bem. Que o ressuscitado esteja com você, meu irmão, e também com você, minha irmã. Que você possa realmente ser sinal de Deus no mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.